ouvindo sopra o seu sorriso. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Deixa eu só tirar aqui para mim. Pronto. Só tirar. O Marlon já falou o nosso tema de hoje. Esse texto ele é muito interessante. Vocês peguem e leiam com calma esses dois itens, né? A leitura que a gente tem que tomar cuidado na hora de ler esses dois itens deve ser muito atenta, né? Esses dois itens em especial têm que realmente ser vistos com um olhar espiritual, né? Aquele que fosse ler esses dois itens, né, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, poderia achar, não iria compreendê-lo bem apenas do ponto de vista material. Né? Por quê? Né? Nesses dois itens, o que ocorre é um momento, né, de reunião mediúnica, lá na Sociedade Espírita de Paris. Então vamos se imaginar lá no século XIX, e aí eles evocam um espírito, né? O nome do espírito é o Vianney, ele é o cura, né? O padre d'Ars, nessa cidade na França. E eles o evocam à ocasião, né, de curar uma mulher cega. Né? Então esse é o contexto desses dois itens. E, por incrível que pareça, né, eu não lembrava, é claro que a gente já leu, a gente lê várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não lembrava de cabeça desses dois itens e eu achei, né, muito interessante a profundidade da mensagem que eles passam. E então, a partir do momento em que ele é evocado, ele responde dizendo, primeiramente, que a cura não é ele quem realiza. Quem realiza a cura é Deus. Né? E depende da fé da pessoa, né? Ou seja, da mulher cega, aquela para a qual ele foi invocado, e do merecimento. Então vamos se concentrar nessas três palavras. Eu gosto muito de a gente tentando estudar as coisas pelas palavras. Deus, fé e merecimento. Pois bem, o que a gente precisa observar nesse aspecto? Né? As curas, ou vamos colocar assim de maneira mais ampla, as mudanças, né, operadas nas nossas vidas, né, daqueles que estão encarnados, eles ocorrem sim pela vontade de Deus. Então tá, vamos agora pegar essa expressão, a vontade de Deus, e vamos trazer para junto da compreensão da doutrina espírita. Né? Como se manifesta a chamada vontade de Deus? Né? Porque essa expressão, a vontade de Deus, em cada religião ela é compreendida de uma forma. Né? Os católicos acham que a vontade de Deus é executada pelo Espírito Santo, os evangélicos de outra maneira. Vamos trazer as palavras, e as palavras desse nosso irmão, desse Espírito, elas são muito baseadas na doutrina católica. A vontade de Deus é manifesta nas suas leis. Né? Se a gente pegar a última parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar das leis morais. E ele vai discorrer acerca de cada uma delas. Então, temos a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do trabalho, que ele vai explicando a maneira pela qual está arquitetado um determinado modo de evoluir para os espíritos. Né? Deus, na sua infinita bondade, cria todos os espíritos simples e ignorantes. Né? O processo de criação deles. Para quê? Para que eles sigam uma trajetória evolutiva. Então, eles são criados simples e ignorantes e vão, desde o comecinho, crescendo, crescendo, crescendo. E o meio de evolução principal dos espíritos é a encarnação, né? Ou as reencarnações, encarnar, reencarnar e assim sucessivamente. O espírito, ao longo desse processo, ele vai passando por um caminho, né? Vamos dizer assim, ele vai saindo de situações de puro instinto. Então vamos novamente tentar imaginar coisas. Vamos imaginar que a gente está agora na Terra, já 150 mil anos atrás, todos nós somos da espécie Homo neandertal, a gente ainda não é Homo sapiens, e a gente ainda está se constituindo, nos dando os primeiros passos enquanto espíritos encarnantes. Nesse processo, a gente ainda vive muito no instinto. Né? A
ainda estamos aprendendo a fazer o fogo, a pegar um osso de um mamute, quebrar ele e usar como instrumento de caça. E vamos supor que a gente vai evoluindo. Então passaram 50 mil anos, passaram 75 mil anos, chegamos aos Homo sapiens, conseguimos criar sociedades, conseguimos fazer agricultura, e aí surge que a gente vai passando do instinto para a emoção. A gente consegue evoluir do ponto de vista moral, não só intelectual. Então, a gente evoluiu intelectual, porque a gente aprendeu a fazer o fogo, a fazer agricultura, saiu da caça, estabeleceu sociedades e está evoluindo. Então, das emoções, que são instintos mais aprimorados, vamos dizer assim, né? Ou seja, não mais aquela coisa bruta, somente ali do comer, se reproduzir, mas já consegue sentir um algo mais, né? Já consegue olhar para o outro com um olhar de maior proteção, já tem um sentimento de coletividade um pouco maior, uma preocupação com a segurança, e a gente vai evoluir. Então vamos caminhar historicamente e chegamos então a uma sociedade mais avançada, né? Vamos dizer, uma sociedade, vamos chegar aos nossos dias. A nossa sociedade atual já consegue trabalhar não só instintos, emoções, nós, enquanto espíritos encarnantes, trabalhamos também sentimentos, né? Sentimentos que aí a gente já consegue refletir sobre o Evangelho de Cristo, porque há 2000 anos ele trouxe para nós essa capacidade de refletir sobre os nossos sentimentos, ou seja, amor, tolerância, solidariedade, paciência, resignação, fé, esperança. Ou seja, as nossas emoções agora já estão um pouco mais aprimoradas. Mas, como nem tudo são flores, quais são os desafios, né, que a gente tem? Mesmo ainda tendo aprendido os sentimentos, a gente acaba divisando esses sentimentos ainda em bons e ruins, né? Então, ao amor existe o ódio. À esperança existe a desesperança. Né? À boa vontade existe a má vontade. E esses dois componentes, né, esses dois lados da mesma face, bem ou mal, verdadeiro, inverdadeiro, certo e errado, eles compõem esse mundo que a gente vive chamado de provas e expiações. Nós, nesse grau de evolução, a gente ainda vai carregando esses dois lados. E o que acontece? Deus, na sua infinita bondade, tem dentro desse aspecto a lei de reencarnação. Dentro da lei de reencarnação, como os Espíritos esclarecem para a gente lá no comecinho do Livro dos Espíritos, existe o fato das provas e expiações. Ou seja, já que a gente precisa ainda fazer com que os nossos sentimentos sejam um pouco mais apurados, né? Sejam adensados, se tornem mais sutis, né? Transformar aquela raiva toda, aquele ódio em algo, né, mais menorzinho e abrandando ele, né? Fazer com que uma raiva muito alta seja uma raiva bem menos alta, né? Ou seja, já viram as diferenças de raiva entre os cachorros, né? Tem uns cachorros, por exemplo, que gritam, né? Os Rottweilers. Tem uns cachorros que ainda têm muita raiva, mas eles não conseguem se manter ali, né? O corpo deles é menor, mais frágil. O pincher, por exemplo, a gente ainda está nesse processo, né? Transmutando os nossos sentimentos. E é para isso que existe a reencarnação. Só que, dado atitudes nossas, né, que a gente tem no dia a dia, né, aquilo que a gente faz em relação ao outro, aquilo que a gente faz em relação a nós mesmos, fica na nossa memória. Não só na nossa memória corpórea, no nosso cérebro, mas nossa memória espiritual. Ou seja, o nosso espírito, ele guarda, leva dessa vida, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem, o Espírito Francis Bacon fala pra gente, o que a gente leva a encarnação após a encarnação? Primeiro, a nossa capacidade intelectual de raciocinar, pensar sobre os problemas, de lidar com os desafios. Segundo, a nossa moral, a forma como está estabelecida a nossa ética, ou seja, a forma pela qual o nosso comportamento é balizado, a forma pela qual a gente age. Porque, na verdade, ética e moral são isso, é a forma pela qual a gente age.
São os preceitos pelos quais a gente age. E se numa encarnação a gente age, né, colocando para fora esses sentimentos ruins, essas sensações negativas, e vem aferir o outro, causar algum tipo de mal ao outro, está aí a necessidade da expiação. Ou a gente pode chamar também de resgate. É uma palavra que, dado um ato ruim nosso, é necessário que a gente o recobre numa outra vida, recupere esse ato, né? Vamos dizer assim, refaça isso, né? É como se a gente deixasse terminado uma encarnação, um tabuleiro de xadrez, de xadrez não, esqueci o nome do jogo agora, me fugiu a memória. Não, quebra-cabeça. É como se a gente deixasse um tabuleiro de quebra-cabeça sem as pecinhas. A pecinha de tolerância, faltou. A pecinha de esperança, faltou. A pecinha de solidariedade, faltou. E se a gente deixa uma encarnação com essas pecinhas vazias, ou se a gente deixa uma encarnação com essas pecinhas manchadas, nosso dever é voltar na próxima e preencher esses espaços, limpar essas pestinhas, tentar apagar essas manchas. Então, eu trouxe isso para a gente fazer uma introdução. Né? Então, disso, o que resulta? O que resulta do fato de que a gente tem que resgatar? Resulta do fato de que existe, a cada nova encarnação, o chamado plano reencarnatório. Né? Uma vez encarnados, a gente vai para a parte espiritual, é como se passasse um filme para a gente, daquilo que a gente vivenciou, né? Fomos bons, fomos maus, fizemos tal coisa, erramos e acertamos nesse aspecto, fomos ignorantes nisso, fomos bons naquilo, passa o nosso plano reencarnatório. E aí, a espiritualidade superior, dependendo do nosso merecimento, e a gente está trabalhando com 3 palavras hoje, fé, Deus e merecimento, a gente volta depois do merecimento, vamos ficar agora em plano reencarnatório. Dependendo do nosso merecimento, o nosso plano reencarnatório vai ser composto de maneira na qual a gente escolha passar por um conjunto de vivências que vai ajudar a gente, em maior ou menor grau, a resgatar esse passado. Então vamos dizer assim que eu deixei na última encarnação um tabuleiro lá de xadrez, faltando várias pecinhas, muitas pecinhas, várias manchadas, assim, sujas. Meu Deus do céu, um tabuleiro horrível. O que a gente precisa? Parar e junto da espiritualidade programando. Olha só, não vai dar de repente para preencher todos esses buraquinhos agora. Ou de repente a gente não vai conseguir limpar todas essas manchas que estão aqui. Então vamos planejar, né? Eu gosto dessa visão da espiritualidade, né? Principalmente quando a gente vai lendo Chico, a gente vai lendo a série de André Luiz, tem os exemplos, é muito legal e tentar pensar nisso talvez como uma empresa é legal, assim, é só do ponto de vista didático. Então esse planejamento é algo para a gente poder executar, né? Tentar ser eficiente, ou seja, pegar uma meta a qual a gente vai realmente conseguir cumprir. Né? Então, isso já vem, né, pré-reencarnatório. Então, João, né? João na última encarnação, nas encarnações precedentes, ele acabou. Ninguém aqui se chama João, né? No direito, eles sempre evitam usar exemplos com nomes muito comuns, né, para evitar processo e tudo mais. Né? Vamos supor aqui que ninguém é João. Então, João, né, na última encarnação, ele teve muitas falhas, muitas dificuldades no campo sexual, né? E ele acabou traindo parceiros ou parceiros das últimas encarnações, acabou contraindo doenças venéreas, então vamos supor, acabou manchando o quebra-cabeça dele ou deixando faltar esse campo. Muita fragilidade no campo da sexualidade. Muito bem. Então, João não vai conseguir avançar tudo do dia para a noite. A espiritualidade, vamos dizer que sentou com ele para fazer o planejamento reencarnatório. Isso lá. Então, nessa próxima encarnação, João vai vir nesse determinado gênero, porque esse gênero vai fazer
com que ele avance nessa posição, o João vai ser colocado em um determinado tipo de relacionamento, porque esses relacionamentos, ou esse relacionamento, vão fazer com que ele avance nesse campo. Então está planejado aqui que João vem para a Terra e chega na Terra. Então tudo bem. João, quando vem para a Terra, existe, né, é sempre aquela situação, né? Tem muitos joguinhos que trabalham com isso, né? O ideal e o material possível, né? Aquilo que quer ser alcançado e aquilo que a gente consegue fazer. O que é aquilo que a gente quer alcançar é o nosso plano reencarnatório. A gente, quando está lá na parte espiritual, a gente fala para os engenheiros reencarnatórios, não, a gente vou conseguir, bota a meta aí, que eu vou chegar na meta e dobrar a meta, né? A gente pensa com a cabeça da Dilma, a gente está feliz se a gente quer alcançar o topo. Só que o que é possível tem a ver com as nossas vicissitudes, tem a ver com as falhas que a gente já vem carregando a encarnações. E quando a gente vem, desce na Terra, a gente carrega no nosso perispírito essas dificuldades. Então, João, se ele tinha um desequilíbrio sexual nas encarnações precedentes dele, ele vai trazer esse desequilíbrio de uma maneira ou outra. Vamos supor que quando começar a brotar a fase de puberdade, né, do João, ele vai vir a sentir essas dificuldades, porque está atrelado, né, às informações genéticas dele. Então está conectado de certa maneira ao seu perispírito. Então isso é natural, né? Em certa medida é por isso que a mensagem do Espiritismo também vela sobre o auto-perdão, a autocompreensão, né, a resignação, porque é preciso reconhecer que os desafios são de fato grandes, porque a gente está reencarnações manchando as peças do nosso xadrez. Então vamos devagar. E o que acontece? E o que é importante, que eu acho que, e é aí que esse espírito Vianney está querendo chamar a atenção para a gente. A nossa vivência na Terra, ela necessariamente vai ser composta do elemento da dor. Vai ser necessariamente composta do elemento sofrimento. São coisas que vão aparecer. Devido a isso, existe aquilo que a gente tem hoje e aquilo que a gente quer alcançar. Esse processo de querer se deslocar rumo a um ideal é um processo que no meio do caminho aparece a dor. O interessante da nossa passagem do outro é, tudo bem, se isso é algo que vai aparecer e é algo indesejado, então como lidar com isso? Eu acho que essa é a grande reflexão que esse espírito está querendo trazer para a gente, né? Nesse mundo de provas e expiações, ou seja, o mundo da Terra que está nesse nível, que os espíritos estão aqui, que já têm um certo nível de bagagem, já experimentaram um conjunto de vivências, estão aqui para ir recuperando essas virtudes, isso vai ser normal, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. E se isso é inevitável, a gente pode dar um passo a mais em relação a isso, né? Ou seja, tratar a dor, o sofrimento como uma bênção. E é por isso que eu comecei o nosso estudo da noite de hoje chamando a atenção para isso. Esse texto ele tem que ser observado com muito cuidado, né? Porque uma das principais afirmativas de Vianney, ele vai fazer isso logo nos primeiros parágrafos, é essa: a dor, o sofrimento, na etapa encarnatória de um espírito, precisa ser visto como uma bênção. Isso é uma ideia difícil, isso é uma ideia complicada de lidar. Até para nós que já somos espíritas, né, que estamos aí estudando os ensinamentos há muito tempo, é difícil trabalhar a dor numa perspectiva aceitável, né? Outro dia não, hoje mesmo eu estava lendo um textinho e era um conto budista. Eu achei muito interessante. Um conto budista dizia assim pra gente: uma vez que um arqueiro lança a flecha da dor e ela atinge um corpo,
A flecha de dor se divide em duas. Uma delas vai ser a que provoca dor física. E a outra é a que provoca dor psicológica. E aí o ensinamento continuava. O que é essa? O que é essa dor psicológica? É a nossa dificuldade de aceitar e lidar com a dor física. Porque, na verdade, a dor física, a gente pode trabalhá-la. Né? Hoje em dia a medicina avançou tanto. A gente tem uma infinidade de remédios. É claro, a gente tem uma série de poréns, a custo muito caro, né? Indústria farmacêutica, tem tudo isso, mas para a dor física existe uma capacidade de tratar muito maior do que para a dor psicológica. Eu preciso ler mais Joana. É muito importante. Mas o Joana tem todo um esforço de tentar trazer para nós como lidar um pouco com essa dor psicológica. Você pega os livros da Joana, ela fala por isso. É um desafio grande. Você hoje tem, né, já áreas da neurobiologia ou até da psicanálise, da psicologia, tentando avançar em como que a gente pode lidar com isso, com essa dor psicológica que, na verdade, é o reconhecimento de que nós estamos sofrendo. Isso é complicado. Né? Isso é complicado. E quando o espírito ele se dirige à mulher cega, naquela reunião mediúnica, ele fala, filha, né? Dirige-se a ela com toda a fraternidade. Como seria a sua vida se você não fosse cega? E isso é uma coisa muito importante. Como seria a nossa vida de encarnados nesse presente momento se não houvesse a dor? E aí eu achei muito legal uma passagem aqui, eu vou ter que ler porque é muito legal mesmo, do livro Boa Nova, e a gente está lá na página 77. Essa é uma passagem muito legal em que Bartolomeu, né, um dos discípulos de Cristo, né, ele não aparece muito no Novo Testamento não. Quem quiser conhecer melhor o Bartolomeu tem que ir lá em Atos dos Apóstolos, aí ele tem umas andanças com Paulo, as pregações, mas era um menino esforçado. Bartolomeu era um menino esforçado e ele era uma pessoa meio triste, meio melancólica. E Jesus, certa feita, observou Bartolomeu, assim, às margens do, acho que Lagos, vamos chamar de Lago Genezaré, talvez deva ser Jericó, mas enfim. E aí Bartolomeu estava lá, pensativo, tudo bem. E aí o Jesus pergunta para ele, né, o que está acontecendo? E ele fala, não, mestre, eu não sei explicar muito bem, né, essa melancolia que eu sinto, eu só sei que a vida é pesada, né, a gente sofre, né, com o desalento que o outro nos provoca, né, com as dificuldades do caminho, mas o seu ensinamento tem me dado força, tem me dado esperança para conseguir caminhar. Né? E Jesus fala, muito bem, Bartolomeu, os meus ensinamentos são sim para a gente ter esperança, para a gente se encher de fé e tentar combater o desamor. Mas ele faz uma observação que eu achei interessante, eu vou ler para a gente. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, e olha, vamos tentar focar nisso que começa daqui para baixo. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias, ou seja, as encarnações difíceis, para a retificação das faltas cometidas.
e muitas vezes os infrutíferos labores. Em vistas dessas razões, observamos que os viajores da terra, os seres encarnantes, os espíritos encarnados, estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos da realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, o que ele está chamando? O que Jesus está chamando a atenção aqui para a gente? Tá, na ausência da dor, como é que a gente vive? Como é que a gente está usando os nossos momentos de bonança, os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de felicidade, os nossos momentos de saúde, né? Como é que a gente está utilizando os momentos em que a gente está bem? Porque isso é muito importante. Se esse é o mundo de provas e expiações, se esse é o mundo em que a dor e o sofrimento é a ordem do dia, mais do que a bonança, quando a gente está na bonança, o que a gente tem feito? E esse, na verdade, é o questionamento do padre para a mulher cega. O que você faria se você não fosse cego? Trocando alhos por lugares. Isso é muito importante para a gente observar. No mundo materialista, existe uma confusão entre alegrias, necessidades físicas, prazeres, gozos terrenos, saciedades, limites. Tudo isso vai se condensando, se misturando, se entrelaçando, e as coisas ficam um pouco turbas para a nossa consciência mesmo, enquanto espírito encarnado. É complicado nós vivendo na carne, nós vivendo... Eu falo isso para mim, acima de qualquer coisa. Primeiro eu estou falando para mim, não estou falando para vocês não. Não para mim mesmo. Só estou falando mais alto. É complicado esse processo em que a gente passa pela bonança, né? A gente acaba confundindo a bonança, né, com essa necessidade de se divertir muito, estar muito alegre, e acaba se confundindo aí entre o que é um bem-estar, de fato, e o que é ver uma vida, vamos dizer assim, materialmente conectada, por causa do nosso corpo físico. A gente é biofísico, quimicamente motivado, né? As nossas sinapses, elas querem sintetizar, né, esses conjuntos de proteínas, de processos que levam a gente a ter diversas sensações. Isso é natural de um espírito encarnado. Mas o que esse espírito está pedindo para a gente ter uma reflexão um pouco maior é: ok, vamos então tentar conduzir melhor os momentos em que a gente está bem, né? Os momentos em que a gente está bem, eles servem para uma construção desse corpo presente. Eles servem para uma construção dessa encarnação, né? E ele fala mais: muitas das vezes a ausência do sofrimento acaba fazendo com que a gente se incorra em mais falhas, aumente o nosso karma, né? A quantidade de expiações que a gente vai ter para a vida futura, né? A gente acaba se perdendo. Se perder nesse mundo é algo normal se a gente não tomar as devidas precauções em termos de reflexão, né? Em termos de orar e vigiar, em termos de prece, em termos de atitude positiva no bem, né? Então, já que a gente já compreendeu então qual é a motivação, né? Ou seja, o sofrimento está aí para a gente evoluir com ele. O sofrimento está aí para a gente crescer com ele. Existe uma motivação para isso. Ele pode nos ensinar muito, porque a ausência dele pode ser ruim. Então, é uma outra postura que a gente tem que ter diante do sofrimento. E eu também não trouxe o livro. Acho que é um livro muito interessante.
esqueci o nome agora. O espírito é de Mohammed e, se eu não me engano, o médium é Francisco Araújo. Né? E é uma coletânea de mensagens que esse espírito traz para a gente muito legal. E ele vai falar um pouco para a gente sobre o sofrimento presente. Né? A gente acabou de entender, o sofrimento presente é resultado dos sofrimentos passados em grande medida, mas dos próprios sofrimentos que a gente constrói, a nossa má relação com o outro, as nossas ambições em anseio, a nossa confusão diante daquilo que a gente quer, para onde a gente vai. Os sofrimentos também são causados aqui e agora. Mas se esse é o nosso maior desafio, tem um ponto positivo nisso, e essa é a boa mensagem desse Espírito que está conversando com a gente. É também a nossa maior vitória. Se a gente tiver a capacidade de, nessa presente encarnação, conseguir olhar para os sofrimentos, né? Conseguir olhar para essa flecha psicológica da dor que esse ditado budista está dizendo para ela. Pegar essa flecha, né? Arrancar essa flecha, né? Observar essa flecha, ou seja, lidar com o sofrimento, a gente tem um ponto positivo, a gente tem uma vitória. Então, vamos tentar agora, né, nessa segunda etapa, eu diria, se eu pudesse dividir em etapas o nosso estudo de hoje, focar um pouco mais nisso, né? Nessa necessidade de lidar com o sofrimento. Vamos pegar o estímulo do Espírito de Vianney, irmã, né? Ore, pare, e ele diz isso, pense, agradeça, porque às vezes, muitas das vezes, a sua cegueira, ela serve para um bem. Mas o que ele está dizendo aí? A gente tem que ler para eles entenderem. Ele está dizendo, irmã, força, vamos lidar com esse sofrimento. Eu vou te ajudar, porque você pode recorrer à prece, você pode recorrer à reflexão, você pode recorrer à casa espírita. Então ele está dizendo, irmão, eu vou te ajudar, mas grande parte do trabalho é seu. Aí eu fiquei perguntando, caramba, olha que desafio. A gente tem que nós mesmos lidarmos com os nossos próprios sofrimentos, é pesado. Mas aí tem uma passagem muito legal, no capítulo 5, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira pela qual ele encara a vida terrestre. E aí, tem uma cortadinha aqui. Contentar-se com sua posição, sem invejar o dos outros, de atenuar a impressão moral dos reversos e das decepções que experimenta, nele há nisso uma calma, uma resignação. E muito legal isso que o Espírito de Vianney está dizendo para ele. Em certa medida, essa paz, essa tranquilidade, essa boa vontade que a gente vê nos espíritos superiores, né? Os espíritos de moral mais elevada, que a gente fica almejando, caramba, eu queria ser tranquilão igual a ele, não queria ter essa serenidade. Ela vem em grande medida de conseguir compreender e lidar com o sofrimento presente. Esse é o grande aspecto, né? E esse espírito de Mohammed, eu gostei muito desse livro, foi por isso que eu trouxe esse livro. A pena que eu não lembro agora de cabeça. E ele diz pra gente assim: aceitar a realidade traz o benefício da paz e da lucidez mental. Eu gostei também dessa palavra, então vamos focar nessa palavra, né? A lucidez mental. A lucidez mental é um estado de espírito qual a gente consegue observar ao nosso redor. Vocês já lidaram em algum momento da vida de vocês com uma pessoa extremamente enfurecida, na frente de vocês, assim, enfurecida mesmo, assim, gritando a peça, resmungando e totalmente descontrolada, tudo que ela não tem é a lucidez mental, ela está obliterada, né? A mente dela está presa num ponto fixo, que é
do ponto da dor, do sofrimento, do incômodo, do nervosismo que ela está vivendo naquele momento. E ela fica sem saber o que fazer. E ela manifesta aquilo corporalmente com aquele tipo de atitude descontrolada, nervosa. O estado de lucidez mental, pelo contrário, ele exige um pouco de reflexão. Né? O estado de lucidez mental é aquele no qual o espírito foi capaz de parar um momento. E aí, nesse momento, eu gosto de lembrar da questão 919, né, do Livro dos Espíritos, que quem faz o comentário, tem uma parte do comentário que é de Santo Agostinho. Aí Kardec pergunta para os Espíritos o que é necessário, né, para o aprimoramento nosso, quanto espírito encarnado. E aí, os Espíritos respondem, principalmente de Santo Agostinho, a autorreflexão. Conhece-te a ti mesmo. O processo de conseguir lidar com a dor e até de superar a dor, vamos também colocar os nossos planos reencarnatórios, os nossos objetivos, os nossos planos reencarnatórios como possíveis. O processo de superação da dor, e ele é possível, depende da gente entender. Isso também depende desse autoconhecimento. Né? Aí vamos falar de Santo Agostinho. Nesse livro, é o livro principal de Santo Agostinho, né? Ele dá várias comunicações no Evangelho com o Espiritismo, mas quando encarnado ele escreveu um livro chamado Confissões. Nesse livro, ele dizia assim, que o principal método de aprimoramento dele naquela vida foi toda vez que ele se deitava para ir dormir, e antes de se deitar ele tirava ali uns 40 minutos antes da hora que ele achava que ia pegar no sono, para refletir sobre o seu dia a dia. E aí ele ia se questionando sobre as coisas que aconteciam no seu dia a dia. Ele ia lembrando, acordei, saí de casa 9 da manhã, fiz isso, fiz aquilo, comprei uma galinha, matei galinha, e ele começava a perguntar-se questões fundamentais. No dia de hoje, alguém teria algo de mal para reclamar de mim? No dia de hoje eu consegui fazer algum bem? No dia de hoje eu tive um conjunto de palavras ou atitudes positivas ou até de pensamentos positivos? Né? No dia de hoje quem foi Agostinho? Né? No dia de hoje quem fui eu? Como eu estive lidando com o próximo? E isso acontecia no primeiro dia que ele começou a fazer isso, ele não conseguia responder nada para si mesmo. Porque o grau de compreensão de si mesmo dele era minúsculo. E ele foi avançando. No segundo dia também, terceiro tão pouco. Mas depois que ele passou uma semana, duas, ele... Opa, peraí. Já consigo responder essa pergunta. Não, hoje eu fiz alguma coisa de útil para alguém. Opa, mas hoje também alguém teve algo de ruim para reclamar de mim, deu tropeção ali. Ele foi conseguindo, ao longo dos dias, desse processo de autoquestionamento e alcançando o autoconhecimento. A psicanálise, não sou psicanalista não, mas eu gosto de psicanálise. Já fiz um tempo. E a psicanálise diz isso pra gente. O processo de cura depende da compreensão do seu próprio trauma. Né? Se tiver algum psicólogo aqui, corrige se eu estiver errado. Não sou da área não, mas acho muito interessante porque realmente lidar com a dor significa compreender, significa o que te levou ali. Né? E muitas das vezes, como o Agostinho está falando, os questionamentos vão ter que ser profundos. Por que o indivíduo sofre porque ele não tem o HB20 do ano? Será que isso é trivial? Ele sofre porque ele não tem aquele bem material? Será que isso é porque ele é um mesquinho? Não. O que está envolvido nesses processos são profundíssimos. O que está na mente dele, o que está no subconsciente dele, e o que está levando ele a sofrer pela falta daquele bem material, claro que isso é só um exemplo, mas o que está levando ele a sofrer pela falta daquele bem material envolve questões profundas, que tem a ver com o nível de vicissitudes que ele ainda carrega no próprio espírito. Será que ainda não tem muita vaidade envolvida nesse desejo?
Será que ainda não tem muita mesquinharia, né? O apego àquilo que é muito material, um pouco insignificante até? O orgulho, em certa medida. Ou seja, o processo de compreender as neuroses, as frustrações ou a depressão, que é a maior doença do momento, e a depressão em parte é causada também pelo não ter, pelo não conseguir, porque a depressão é irmã da frustração, e a gente vê isso cada vez mais sendo acometido nas pessoas, e a gente vive um momento difícil na nossa sociedade, um momento de crise econômica duradoura, que dura mais de 4 anos talvez, que talvez não passe esse ano, que testa a nossa esperança, que testa a nossa boa vontade, que é o jovem que sai da faculdade e não arranja emprego, que é o jovem que não tem um ensino de qualidade, não consegue ascender na vida. Então, isso tudo agasta o espírito, é claro, está submetido às coisas desse mundo, e muitas das vezes a gente não consegue responder as coisas. Eu estava vindo no ônibus para cá, verdade para o Gefrates, né, o centro que eu estava frequentando aqui anteriormente, nossa reunião, e aí estava no ônibus, e aí tinha um conjunto de jovens, caramba, muita bagunça, falando alto, não sei o quê, e todo mundo no ônibus estava incomodado, sabe assim, aquela coisa, você olhava para a cara das pessoas, né? E até ficando com raiva talvez, né? Querendo descansar no domingo, devia estar fazendo alguma coisa. E eu fiquei assim, caramba, olha essa situação, cara. Assim, em grande parte, toda essa rebeldia, toda essa gritaria, né? Toda essa indisplicência, ela seja resultado, né, de sofrimentos arraigados, profundos. Olha o momento que a gente está vivendo, né? As coisas não são assim, né? As coisas não estão dadas em óbvio. É por isso que a gente tem que sempre muito usar a virtude da tolerância, né? A virtude da tolerância é fundamental. A gente nunca sabe o nível de sofrimento do outro. Nunca sabe. Então, às vezes, aquilo que passa despercebido para você, para o outro, é um pote de sofrimento. Muitas das vezes, aquilo que você sabe lidar fácil, para o outro, é uma barreira psicológica e física. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, nível de compreensão em relação às coisas. Né? Lidar com a dor nesse mundo é ter que lidar com as nossas dores pessoais, individuais, lidar com a dor do outro e lidar inclusive com a dor coletiva, em momentos como esse, de crise. Ou se a gente vivesse uma sociedade que tivesse terremoto, vulcões, é necessário. E tem um problema que está relacionado à dificuldade de lida com a dor. Né? E esse espírito também está dizendo para a gente a falta da aceitação. Né? A aceitação é o primeiro passo de começar a desenvolver a virtude da resignação. Da mesma forma como a tolerância é um primeiro passo para a gente começar a desenvolver a virtude do amor, né? E o respeito também, atrelado à tolerância, a aceitação da realidade, daquilo que está ali de imediato, é fundamental. Dizer, não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não posso. O não, diante daquilo que está colocado, ele aumenta os processos de amargura. Ele aumenta os processos de mágoa, aumenta os processos de ressentimento, gera bolas de neve psicológicas e emocionais. O que a gente está tentando fazer aqui hoje, né, através do estímulo do nosso irmão, o Espírito desencarnado, da doutrina do Espírito, do Evangelho de Jesus Cristo, é tentar racionalizar um pouco coisas que de repente a gente não observa no dia a dia. Eu comigo mesmo, né? E trazendo isso para nossa discussão. E racionalizar isso e tentar buscar as formas de agir, porque isso não é óbvio, não. No dia a dia a gente acorda, trabalha. Depois, quer dizer, sai de casa, trança, come, trabalha, autômato. Vocês conhecem o autômato? Vejam aquele filme
esqueci o nome do filme, mas o filme é legal, a história assim de um robozinho. E aí ele é um autônomo, então um robozinho que ele só faz coisas programadas, ele fica repetindo as coisas, né? Então, no nosso dia a dia, a vida material condiciona esse tipo de comportamento. O convite da doutrina espírita, que é o convite da reforma íntima, é o convite de opa, para, calma, vamos refletir, rebobina e vamos tentar pensar e tentar encontrar as origens dessa dor, tentar encontrar as origens desse incômodo, né? O consolo não vem da noite para o dia, né? A doutrina espírita em nenhum momento vai te entregar um pacotão de consolo, um kit consolo, que abre na sua frente aqui, ó. Kit consolo não, negativo. O processo de conquista do consolo é um processo que exige de nós mesmos. Por isso que a gente senta aqui, né, na palestra pública, escuta, fala, né? Quem está falando, então, com muito mais responsabilidade, tem que consultar o kit consolo todo dia, né? Então, é um processo complicado. As coisas não caem do nada, não vêm do nada. Tudo tem uma razão de ser. E a gente está tentando aqui compreender a causalidade, né? O Kardec gosta muito de falar de causa e efeito, a origem, o ponto fundamental das coisas. A falta de aceitação, né? A origem das dores cotidianas, sofrimento, elas fazem a gente gastar muita energia. Muita energia. Então vamos tentar pensar de maneira racional. Se a gente não é resignado, a gente passa o nosso dia a dia desprendendo energia com o nosso resmungar, né? Com o nosso processo de envolvimento. A depressão vem em grande parte dessa falta de aceitação. Olha só, gente, a doença é segundo a Organização Mundial da Saúde, não sei o que eu estou falando. A doença, olha, gente, a doença que mais acomete pessoas no nosso momento, nessa etapa da humanidade, a depressão que acomete mais pessoas do que o câncer. A depressão está acometendo mais pessoas do que o câncer. Isso para a gente ver a importância do psicológico nos processos de geração de dor e sofrimento mais do que o material. Se a gente gasta o nosso dia a dia envolto nesse processo de não aceitação, a gente está abrindo as portas para quê? Para jogar fora a nossa encarnação. Jogar fora a nossa encarnação. Vamos lembrar. Alô? Tá. Vamos lembrar do que o Espírito de Vianney está dizendo para a gente. Irmã, o que aconteceria se você não fosse cego? Já que a gente tem saúde, já que a gente tem boa vontade, vamos extrair um bom ânimo diante de nós, né? De dentro de nós. Né? Eu acho que essa é a palavra fundamental. Eu passei por um período complicado aí no término da faculdade, não arranjei emprego, eu decidi fazer um mestrado e também não teve bolsa, tal. Complicado mesmo, sem renda, eu estava sem renda. E aí, eu ia para aula mesmo assim, com a poupança lá, com as questões, eu ia para aula, eu sentava na cadeira, chegava na aula e eu dava bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo também arrasado, sem bolsa, os outros alunos, situação terrível. Isso 2017. Complicado. Dava bom dia. Ia tentando. Aí um certo dia o orientador virou pra mim e falou: caramba, cara, você tem. Como é que ele usou a palavra? Você tem bom ânimo, não foi a palavra essa que ele usou, não. Você tinha alguma coisa a ver com isso? Caraca, pô, a gente tá vendo nessa crise, seus colegas não têm, você, pô, tá aqui dando bom dia pra todo mundo, tá tentando. Eu acho que é por aí, eu falo pra ele, é por aí. E as coisas continuaram andando. Aí as coisas, o jogo virou, né, os gringos chamam isso de volta do U, né, quando você tá aqui, aí você para num lugar melhor, né. Então, aí a vida foi mudando e as coisas foram acontecendo. Mas assim, muita gente passou por esse mesmo processo muito mal, sabe? Eu olho para meus colegas assim, esse processo acometeu
mal as pessoas e elas não conseguiram dar a volta do U, sabe? Sair daqui e para cá, né? Porque falta aquele bom ânimo, né? Não é à toa que Jesus está falando ali da boa vontade, da resignação, da esperança. E aí é nesse ponto que eu quero entrar, a fé. Né? Porque para lidar com os momentos de dor é necessário ter esse pulo do gato. Né? Novamente comparando aí tudo que a gente está falando com a empresa, né? A empresa adora esses vocabulários, né? O pulo do gato, né? Eu fui, todo esse processo de mercado de trabalho, essa coisa que a gente está vivendo, eu fui procurar um coach, né? Achei pro coach, aí ele falou, aí conversando sobre postura profissional, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, hoje em dia, ó gente, não estou fazendo propaganda de nada não, tá? Não concorrendo a nada, mas vamos falar. Hoje em dia, o que mais, vamos dizer assim, o mercado de trabalho espera de alguém é uma pessoa que não tenha uma postura defensiva. O que é a pessoa que age com a postura defensiva? Toda vez que ela recebe uma crítica, ou autocrítica, ou alguma observação que desagrada ela, ela reage, não, que isso? Não, eu não sou assim, eu não fiz isso, eu não fiz assim, eu não ajo assim, eu não ajo dessa maneira, você está equivocado, seu isso, seu aquilo outro. Então, a postura de autodefesa que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, isso não só em trabalho, isso dentro de casa, isso na rua com o nosso vizinho, né? A maneira pela qual a gente enxerga as coisas diante de um desafio, de uma dificuldade. Não, peraí, que isso? Quem você está pensando que você é diante daquilo que eu sou? Isso tem a ver, é claro, com o nosso nível de orgulho, com o nosso nível de vaidade, né? Com a nossa postura ainda atrelada à arrogância. Eu sou alguma coisa? Você está criticando aquilo que eu sou. Então, na busca de melhores relações interpessoais, aí as empresas têm tentado trabalhar um pouco esse conceito de vão tentar buscar superar essa postura autodefensiva, né? E eu acho que é isso um pouco que gera um pouco a fé, sabe? Em certa medida. Se a gente for pensar, se a gente não age no nosso dia a dia... Ih, gente, quase 7 horas. Se a gente não age no nosso dia a dia reagindo às coisas... não quero... Se a gente não age com esse tipo de postura, se a gente consegue conquistar essa virtude de lucidez mental, se a gente consegue... Hoje eu estou com vocabulário diferente, né? Aqui, enfim, mas que é a resignação? O que é a lucidez mental? A resignação. Isso não é nada diferente do que Cristo vem ensinando, vem ensinar pra gente há 2018 anos atrás, sabe? A moral do Cristo ela vai se espalhando para a sociedade à medida em que a gente avança, né? Existia no passado toda uma preocupação, ai meu Deus, em sociedades que não acreditam em Deus. Gente, você tem países que você pega e um nível de religiosidade muito baixo, mas você vê, olha o respeito aos direitos humanos, olha o respeito ao próximo. Ou seja, as mensagens de amor ao próximo, caridade, solidariedade, fraternidade, elas vão se espraiando. Chegam às empresas, chegam às famílias, vão chamando de coisas diferentes. Mas o importante é a essência das coisas. E o que a gente está falando? Por que a gente está tocando nesse aspecto? Evitar a postura defensiva pode dar a gente a lucidez. E é a partir da lucidez que a gente vai conseguir avançar nesse desenvolvimento da fé. Porque se eu escuto, eu passo por uma coisa ruim, e eu consigo ficar relativamente, tá gente? Aqui ninguém é santo, né? Não. Se a gente consegue passar relativamente com tranquilidade e serenidade diante de algo, ou seja, a gente se aborreceu, a gente se frustrou, mas deu para levar, sabe? Já viram desenho animado?
tinha uns desenhos animados antigamente que o cara tava no navio. Tinha um desenho animado que era assim, acho que era Pica-Pau. Ele tava no navio. Ih, gente, você tchau, é a última história, eu prometo. Aí ele tava no navio, o navio de madeira quebrou e ele ficou desesperado e de repente ele conseguiu aquele pedacinho de madeira para segurar aquele pedaço de madeira e ficar naufragando até chegar na ilha e voltar a viver. É isso. O nosso dia a dia é esse esforço para passar relativamente possível, né? Relativamente bem diante dos desafios, diante das dificuldades. Eu não quero mais me estender, porque eu não quero passar da hora. Então, a mensagem de hoje, né, que eu tentei refletir junto com vocês sobre esse espírito, esses dois itens, o espírito julianês, o curadar, era essa, né? Se a gente olha para um desafio, a gente consegue manter a serenidade diante dele, a gente abre espaço para aurir as forças da boa vontade, né, da boa fé, do bom ânimo. Então, é tudo uma maneira pela qual a gente vê e evitar esse tipo de postura, né, a não aceitação, tentar usar uma resignação proativa. Tudo bem, isso ocorreu, mas eu tenho a capacidade de mudar, porque Deus me abençoa. Sou espírito reencarnante, dotado de raciocínio lógico, né? O convite da reforma íntima é esse, usar a nossa cachola, nossa mente, nossa consciência para poder pensar como se melhorar. Então, se a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia, a gente consegue superar essa dor, esse entristecimento, essa autopiedade e avançar para uma postura de que, ok, está estabelecido isso aqui, esse desafio, mas eu consigo superá-lo pela bênção de Deus, pela minha própria capacidade. Muito obrigado a vocês. Eu faço a oração final, vocês fazem? Como é que funciona? Tá ótimo. Obrigado, boa noite.